Em 1993, na vastidão árida de Neuquén, na Patagônia, Argentina, um homem chamado Rubem Caroline encontrou as primeiras evidências de um caso que permaneceria arquivado sob a terra havia quase 100 milhões de anos. À primeira vista, eram apenas ossos fossilizados, fragmentos silenciosos de um passado tão distante que nenhuma testemunha sobreviveu para contar o que realmente aconteceu. Mas toda investigação começa exatamente assim, com evidências, nunca com respostas. Durante décadas, acreditamos que esse arquivo estava encerrado. Os fósseis pareciam suficientes, o responsável parecia conhecido e a reconstrução dos acontecimentos parecia definitiva. Mas a ciência não trabalha com certezas permanentes, ela trabalha com perguntas. E toda vez que uma nova evidência surge, até mesmo um caso considerado encerrado pode voltar para a mesa dos investigadores. Foi exatamente isso que aconteceu. Novos fósseis, novas análises biomecânicas e novas reconstruções digitais começaram a desafiar interpretações aceitas por décadas. De repente, aqueles ossos deixaram de ser apenas um conjunto de fósseis extraordinários. Eles passaram a funcionar como um verdadeiro laudo pericial. Cada cicatriz, cada articulação, cada detalhe preservado pela rocha parecia contar uma história diferente daquela que sempre acreditamos conhecer. E quando as evidências começam a contradizer a versão oficial, não estamos mais diante de um fóssil. Estamos diante de uma cena de crime. O único caminho possível é reabrir o caso. Eu sou o Pedro e seja muito bem-vindo ao Arquivo 6 de Paleonoá. Hoje, nós vamos acompanhar uma investigação que começou com alguns fragmentos de osso encontrados na Patagônia Argentina e acabou colocando em dúvida tudo o que acreditávamos saber sobre um dos maiores predadores da história da Terra. Mas, antes de revelar a identidade do nosso principal suspeito, vamos fazer exatamente o que qualquer equipe de investigação faria. Vamos analisar a cena, catalogar as evidências, examinar a arma, reconstruir a biomecânica e somente quando todas as provas estiverem sobre a mesa, finalmente revelar quem está por trás desse caso, porque no Paleonoá, nenhum veredito é dado antes que todas as evidências sejam apresentadas. A primeira evidência levada para análise foi justamente aquela que mais chamava atenção: o crânio. Mesmo desmontado e incompleto, os paleontólogos perceberam que estavam diante de uma estrutura colossal. Quando reconstruído, ele ultrapassava 1,80 m de comprimento. Sozinho, era praticamente do tamanho de um adulto deitado no chão. Essa era apenas a cabeça. As estimativas mais aceitas indicam que o animal inteiro alcançava cerca de seus 13 metros de comprimento, aproximadamente o tamanho de um ônibus urbano. Seu dorso ultrapassava os 4 metros de altura, alto o suficiente para que uma pessoa precisasse erguer completamente a cabeça apenas para olhar sobre suas costas. Dependendo da reconstrução, quando mantinha a cabeça elevada, ele podia facilmente alcançar a altura de um telhado de uma casa térrea. Seu peso provavelmente variava entre 7 e 8 toneladas. Tudo naquela anatomia parecia apontar para a mesma conclusão. Um gigante como esse deveria possuir uma mordida devastadora, um verdadeiro demolidor biológico. Ou era exatamente isso que todos acreditavam. Mas boas investigações raramente sobrevivem ao primeiro exame pericial. Quando os pesquisadores passaram a reconstruir digitalmente o interior daquele crânio, uma contradição começou a aparecer. Apesar do tamanho impressionante, a estrutura era muito mais leve do que se imaginava. Grandes aberturas naturais, conhecidas como fenestras, percorriam boa parte do crânio, reduzindo o peso sem comprometer sua funcionalidade. Era uma solução elegante da engenharia evolutiva,
Um projeto que favorecia mobilidade e eficiência, mas que também levantava uma pergunta importante: por que um animal tão gigantesco abriria mão da robustez extrema esperada em um predador desse porte? Os modelos biomecânicos começaram a oferecer uma possível resposta. A arquitetura do crânio parecia favorecer movimentos rápidos e precisos da cabeça muito mais do que longos confrontos baseados em apenas força de contenção. Quanto mais os investigadores analisavam aquele crânio, menos ele se parecia com a arma que esperavam encontrar. Foi nesse momento que a investigação mudou completamente de direção. Os peritos deixaram de olhar para o tamanho do crânio e passaram a observar a extremidade da mandíbula, os dentes. Ali estava a primeira evidência que realmente parecia conversar com a cena do crime. Eles não eram grossos nem arredondados como aqueles encontrados em animais especializados em esmagar estruturas resistentes. Eram lateralmente comprimidos, levemente curvados para trás, revestidos por delicadas serrilhas microscópicas. Cada um deles lembrava muito mais uma lâmina cuidadosamente afiada do que um instrumento de impacto. Naquele instante, a perícia percebeu que talvez estivesse diante de uma arma errada desde o início. A investigação finalmente havia encontrado o instrumento, mas não sabia ainda quem o empunhava. Com todas as evidências anatômicas catalogadas, a perícia finalmente pôde registrar a identidade do principal suspeito. Depois de horas examinando cada detalhe daquele crânio, a investigação finalmente tinha um nome: Giganotosaurus carolini. Um nome que homenageia Rubem Dario Carolini, o homem responsável por encontrar os primeiros vestígios desse animal na Patagônia Argentina em 1993. A partir daquele momento, aquele conjunto de ossos deixou de ser apenas um fóssil extraordinário. O caso finalmente tinha um nome. O Giganotosaurus fazia parte dos Carcharodontosaurídeos, um grupo de grandes predadores cujo próprio nome significa, literalmente, lagartos com dentes de tubarão. Não era apenas uma classificação taxonômica, era uma pista. Durante décadas, seu tamanho colossal levou muitos pesquisadores e o público a imaginarem um caçador baseado exclusivamente em força. Mas a investigação conduzida até aqui aponta para uma hipótese diferente. Cada osso reconstruído, cada articulação analisada, cada detalhe do crânio e cada dente preservado. Tudo parecia indicar que a evolução não estava tentando construir um demolidor. Ela estava refinando um especialista. Especialista em um método de caça que ainda permanece oculto. A perícia finalmente tinha um nome, mas ainda não tinha um assassino. Antes de compreender o comportamento de um predador, qualquer investigador precisa conhecer o ambiente onde ele operava. E a nossa cena do crime começa na formação Candeleros, no coração atual da Patagônia Argentina. Hoje, essa região é marcada por paisagens áridas e ventos constantes. Mas, há aproximadamente 95 milhões de anos, era um mundo completamente diferente. Grandes rios serpenteavam pela planície, formando extensas áreas alagadas, bancos de areia, lagoas temporárias e florestas abertas que mudavam de aparência conforme as estações. Era um ambiente fértil, rico em água e vegetação, capaz de sustentar uma quantidade impressionante de vida. Mas toda abundância cobra um preço. A mesma paisagem que alimentava milhares de animais também sustentava alguns dos maiores predadores que já caminharam sobre a Terra. E acima de todos eles, existiam os gigantes, os titanossauros, animais tão colossais que desafiam até nossa imaginação. Algumas espécies ultrapassavam facilmente 30 toneladas, enquanto outras alcançavam massas ainda maiores. Imagine um prédio de 3 andares atravessando lentamente uma planície inundada. Agora, imagine saber que existe algo capaz de caçá-lo. Eles não possuíam garras, não carregavam presas, muito menos armaduras. Sua defesa era outra: tamanho, massa, inércia. Um simples movimento de cauda
era capaz de lançar toneladas de força através do ar. Um único pisão poderia transformar qualquer grande predador em uma pilha de ossos antes mesmo que a caçada realmente começasse. Para praticamente qualquer carnívoro daquele ecossistema, atacar um titanossauro adulto saudável não era uma estratégia de caça, era uma sentença de morte. E foi exatamente nesse ambiente que o nosso principal suspeito evoluiu. Não em uma floresta repleta de presas pequenas, nem em uma planície dominada por animais frágeis, mas em um mundo onde sobreviver significava dividir espaço com criaturas muito maiores do que ele próprio. E isso levanta a primeira grande pergunta dessa investigação. Se esses gigantes eram praticamente inexpugnáveis, como alguém conseguia derrubá-los? Toda investigação criminal começa tentando entender as vítimas, porque muitas vezes elas revelam mais sobre o criminoso do que o próprio criminoso. E, neste caso, o perfil das vítimas parecia incompatível com qualquer estratégia de caça conhecida. Os titanossauros não eram rápidos, mas também não precisavam ser. Seu tamanho transformava cada passo em uma demonstração de força. Um adulto carregava dezenas de toneladas de músculos, tendões e ossos em movimento constante. Aproximar-se de um animal assim significava entrar no alcance de uma massa viva capaz de matar acidentalmente qualquer predador. Isso cria um problema que a paleontologia ainda tenta responder. Como um animal significativamente menor poderia enfrentar um adversário com 4 ou 5 vezes o seu peso? A resposta certamente não poderia depender apenas da força. Se esse predador tentasse dominar sua presa em um confronto prolongado, como fazem muitos grandes carnívoros atuais, estaria assumindo um risco enorme. Bastaria um único erro para que toda vantagem desaparecesse. Era evidente que existia outra estratégia. As evidências apontam para isso, a anatomia sugeria isso, e o próprio ambiente também favorecia essa hipótese. Tudo parecia conduzir a uma mesma conclusão, mas ainda faltava uma prova. Mas nenhuma dessas pistas explicava sozinha como o ataque realmente acontecia. A investigação possuía o cenário, conhecia as vítimas, conhecia a arma e conhecia o suspeito. Faltava apenas reconstruir o crime. E era justamente nas marcas preservadas pelos fósseis que a próxima peça desse quebra-cabeça começaria a aparecer. Toda boa investigação parte de um princípio simples: o criminoso pode mentir. As testemunhas podem se enganar, mas o corpo da vítima nunca mente. Foi exatamente por isso que os paleontólogos voltaram sua atenção para os fósseis dos enormes titanossauros encontrados na Patagônia. Se estivéssemos investigando um predador especializado em esmagar, esperaríamos encontrar vértebras destruídas, costelas partidas e fraturas capazes de denunciar um impacto devastador. Mas não era isso que aparecia diante da perícia. Os esqueletos preservaram outra história. Em muitos casos, os ossos permaneciam praticamente intactos. No lugar de grandes fraturas, surgiam apenas sulcos estreitos riscados sobre sua superfície. Marcas discretas, mas extremamente precisas, como cicatrizes deixadas por uma lâmina deslizada sobre o osso. E havia outra evidência. Espalhados entre os sedimentos, apareciam dentes isolados, não presos às mandíbulas, mas abandonados na própria cena do crime. Para um investigador, isso diz muito. Grandes predadores frequentemente perdem dentes durante ataques. Crocodilos, tubarões e até grandes felinos podem deixar fragmentos da própria arma enquanto a presa luta para sobreviver. Na paleontologia, esses dentes funcionam quase como impressões digitais. Eles não apenas confirmam que o agressor esteve ali, eles ajudam a reconstruir a dinâmica de ataque. Pouco a pouco, a investigação começava a revelar um padrão. O responsável não parecia interessado em destruir os ossos da vítima. Quase todas as evidências apontavam exatamente para o contrário.
A estrutura esquelética precisava ser evitada, como se o verdadeiro alvo estivesse em outro lugar. Mas onde e, principalmente, por quê? Depois de reunir todas as evidências, os investigadores finalmente conseguiram propor uma reconstrução plausível para este caso. Não é uma gravação do passado, não é também uma certeza absoluta. É a hipótese que melhor explica todas as evidências disponíveis até hoje. A cena começa nas planícies úmidas da formação Candeleiros. À frente do predador caminha um titanossauro adulto. Um gigante tão pesado que poucos animais ousariam sequer se aproximar. Mas o objetivo do nosso suspeito nunca foi vencer uma disputa de força. Os modelos biomecânicos sugerem outra estratégia. Em vez de manter a mordida presa ao corpo da vítima, sua anatomia favorecia ataques rápidos, aproveitando os dentes comprimidos e serrilhados para abrir cortes profundos em regiões ricas em musculatura e tecidos moles. O ataque durava apenas alguns instantes. Logo depois, o predador recuava. Era a decisão mais segura. Permanecer próximo significava entrar no alcance da cauda, das patas e de dezenas toneladas em movimento. Afastar-se significava deixar que outra arma continuasse o trabalho. O tempo. Enquanto o titanossauro tentava fugir, cada passo exigia esforço. Cada movimento acelerava a perda de sangue. Cada minuto diminuía suas chances de permanecer em pé. O predador não precisava correr desesperadamente atrás da vítima. Bastava acompanhá-la, esperar, observar. O gigante continuou caminhando. Um passo, depois outro, mais um. Cada um deles mais pesado que o anterior. Primeiro vem o cansaço, depois a perda de força. Os movimentos tornam-se lentos, a respiração fica pesada, até que, pela última vez, ele tenta permanecer de pé e não consegue. As dezenas de toneladas que antes representava sua maior defesa, agora se transformaram em um peso impossível de sustentar. O titanossauro cai. Não porque foi derrubado por uma mordida devastadora, mas porque seu próprio corpo chegou ao limite. Se essa reconstrução estiver correta, o Gigantossauro não era um especialista em confrontos brutais. Era um especialista em transformar um único ataque bem executado em uma sentença praticamente inevitável. Depois de examinar a cena do crime, catalogar as evidências, reconstruir a arma, analisar as vítimas e reconstruir a sequência mais provável dos acontecimentos, a investigação finalmente chega ao seu veredito. Durante décadas, o Gigantossauro foi lembrado apenas como um gigante, mais um predador colossal na longa lista de monstros da pré-história. Mas os fósseis contam uma história diferente. Eles descrevem um animal que parece ter trocado a brutalidade cega pela especialização. Enquanto outros predadores apostavam na força para dominar suas vítimas, ele desenvolveu uma estratégia baseada na precisão, na eficiência e, acima de tudo, na paciência. A evolução transformou sua anatomia em uma ferramenta capaz de explorar a maior fraqueza de qualquer gigante. Nenhum corpo, por maior que seja, é imune ao tempo. E talvez seja justamente isso que torna este caso tão fascinante, porque o verdadeiro predador nem sempre é aquele que desfere a mordida mais forte. Às vezes, é aquele que entende exatamente onde atacar. Há quase 100 milhões de anos, este caso foi enterrado junto com as últimas pegadas de seu principal suspeito. Hoje, tudo o que restou foram alguns ossos, alguns dentes, marcas preservadas na rocha e evidências, porque a paleontologia não trabalha com testemunhas, ela trabalha com vestígios. E enquanto novas descobertas continuarem surgindo, nenhum arquivo estará realmente encerrado. Se você tem estômago para continuar desenterrando essas histórias junto comigo, convido você a se inscrever no canal e deixar o seu like. Ainda existem muitos arquivos esperando para serem reabertos. Eu sou o Pedro e esse foi o Arquivo 6 de Paleo Noir.
Caso encerrado. Os ossos permanecem em silêncio. Cabe à perícia fazê-los testemunhar.